Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Junho foi o mês do orgulho LGBTQIAPN+, mês no qual lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais e não binárias manifestam não apenas o orgulho de suas identidades e sexualidades, mas também reforçam a luta por reconhecimento, respeito e direitos. Uma luta que está presente no dia a dia dessas pessoas e não se resume a junho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para tanto, temos como convidado o professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História e do Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, Benito Bisso Schmidt. Eu sou o Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Professor Benito, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu é que agradeço, Rafael, e todas e todos ouvintes. É um prazer participar dessa discussão sobre um tema tão importante. Professor, o senhor tem se dedicado a construir o que o senhor já mencionou como uma historiografia LGBTQIAPN+. Um dos exemplos disso é o seu projeto, o CLOSE, Centro de Referência da História LGBTQI+, do Rio Grande do Sul. Também citando outro dos seus projetos, nós temos o Entre Triângulos Rosas e Retalhos Coloridos, História Pública e Cultura Transnacional da Memória LGBTQI+. Sendo assim, eu lhe pergunto, o que a investigação dessa memória, dessa história LGBTQIAPN+, tem mostrado para o senhor? Então, Rafael, eu venho me dedicando a esse campo de investigações desde pelo menos 2017, 2018. Antes, os meus temas de pesquisa eram outros, né? E eu me sinto muito inserido num projeto, digamos assim, coletivo, né? Não se trata apenas de uma vontade individual, mas de um campo que vem sendo desbravado por historiadores, historiadoras e historiadores de diversas partes do país, e também em diversos níveis, né, da formação como pesquisadores e pesquisadoras. Então, nós temos, por exemplo, pessoas que estão fazendo TCC, mestrado, doutorado, que já fazem parte do corpo docente de universidades. Então, é um campo que eu prefiro considerar coletivo, até porque nós trocamos muitas informações, nós trocamos muitas dicas de documentos, de fontes de pesquisa. Nós temos, inclusive, uma rede brasileira de historiadores, historiadoras e historiadores LGBTQIA+. Né? Então, pensar esse campo como um campo diverso, plural e de muito debate e discussão. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem pensado é como a historiografia, digamos, mais tradicional, invisibiliza as pessoas que a gente chama de dissidentes, né, das sexualidades dominantes, das orientações sexuais dominantes e dos gêneros dominantes, do binarismo de gênero. Tá? Então, existe um grande silêncio sobre essas pessoas ao longo da história, que essa historiografia vem procurando romper. É claro que a sigla LGBTQIA+, é uma sigla bem contemporânea, já do século XXI, então nós estamos cientes de que existe um certo anacronismo quando a gente usa essa sigla para períodos anteriores, mas nós arriscamos nesse anacronismo para pensar justamente como em outras épocas, em outras situações, em outras sociedades, em outros grupos sociais, as pessoas viviam diferente, né? Tanto das normas de gênero quanto das normas de orientação sexual dominantes. Então, acho que essa é uma primeira questão.
até se contrapondo com um certo discurso que diz assim, essa questão das pessoas gays, das pessoas lésbicas, das pessoas, enfim, trans, é uma coisa da modernidade, no meu tempo não existia isso, né? Existia, só que, obviamente, as práticas, as formas de contato, as relações, os lugares eram outros, né? E as pessoas têm essa, vamos dizer, essa memória de que isso não existia, porque essas pessoas, essas práticas, esses sujeitos e sujeitas não eram visibilizados, né? Não eram nem considerados, muitas vezes, nem como humanos, ou no máximo como aberrações, né? E delimitados em lugares muito específicos, como o espaço da marginalidade, o espaço da perversão, o espaço da doença, né? E não eram considerados sujeitos plenos e sujeitas plenas da história. Então, acho que essa historiografia tem mostrado muito isso, a atuação, as experiências dessas pessoas, e, obviamente, não de uma maneira uniforme, sempre com diferenças, porque as próprias maneiras de ser homem, ser mulher, ser heterossexual e ser cisgênero mudaram também, então por que essas experiências não mudariam, né? E eu acho bem importante a gente acompanhar essa historicidade, né, para termos uma história mais complexa, uma historiografia mais rica e mais diversa. Perfeito. Professor, a entrada de alguns temas, ou mesmo perspectivas sobre determinados temas na academia, ela parece estar vinculada à entrada de pesquisadores e pesquisadoras justamente ligados e ligadas a essas pautas. Como o senhor vê essa questão da entrada da população LGBTQI, APN+, no ambiente acadêmico, mais que apenas como objeto de estudo, de pesquisa, mas também como investigadores e investigadoras da própria história? É interessante isso, né, Rafael? Porque, assim, eu acho que nós temos... É claro que essa, às vezes, é uma conversa de bastidores, né? Nós, há muito tempo, temos professores gays e professoras lésbicas nas universidades, né? Eu mesmo sou um homem cis gay e que estou na universidade como professor desde 92 e na URGS especificamente desde 94. E eu não me interessava por esses temas, tá? Eu pesquisava outras questões e não é que assim, eu tinha vergonha. Eu já sou uma pessoa, digamos assim, fora do armário há bastante tempo, então não era uma questão assim, vamos descobrir. Eu simplesmente não pensava muito como um campo de investigação, tá? E isso não é um fenômeno apenas brasileiro, né? Em outras partes do mundo também nós temos essa presença importante de homens gays e de mulheres lésbicas cis na academia. Me parece, nesse campo do gênero e da sexualidade, que a grande mudança tem sido, ainda que muito lentamente, a entrada de pessoas trans na academia. Tá? Porque existe uma certa tendência, digamos assim, a normatizar a homossexualidade desde que ela fique bem adaptada, digamos, ao capitalismo, ao consumo. Então, nós temos personagens gays e lésbicas que já aparecem há algum tempo nas novelas, embora, claro, com censuras e tal, mas, em geral, dentro de um padrão muito classe média, muito branca, até um padrão corporal bem específico, né? Mulheres consideradas femininas de acordo com a norma hegemônica e homens considerados muito masculinos de acordo com a norma hegemônica. Eu acho que essa transformação, que, como eu disse, vem acontecendo muito recentemente, é com a entrada de pessoas trans, tanto homens trans quanto mulheres trans, na universidade. Porque aí a gente tem um rompimento importante com o lugar que era atribuído para essas pessoas, que, como eu disse antes, era o lugar da aberração, do exótico e da prostituição. Aquele misto, né, entre desejo e curiosidade, mas também repulsa, né, como se essas pessoas não pudessem produzir conhecimento. Né? Como tu disseste antes, no máximo elas poderiam ser, elas e eles, objetos de conhecimento. Então, no campo do gênero e da sexualidade, eu acho que é um pouco isso que vem acontecendo. Anteriormente, aí já nos anos 60 e tal, nós tivemos o ingresso aí sim de mulheres em postos-chave da academia, mulheres cis,
né? O que foi muito importante para a abertura de caminhos para uma história, primeiro uma história das mulheres e depois uma história de gênero. Mas dentro desse campo, digamos assim, abrangido pela sigla LGBTQIAPN+, eu acho que a grande transformação tem sido essa, e como eu disse, uma transformação muito difícil pelos preconceitos que as pessoas trans sofrem desde a sua escolarização básica, né? Então, chegar na universidade já é um desafio, e chegar no mestrado, doutorado, mais ainda. Mas isso tem acontecido e tem mostrado para nós, pessoas cis, epistemologias muito diferentes, formas de pensar a história muito diferentes. Então, acho que a mudança tem sido essa. Certo. Professor, saindo da universidade e falando agora sobre a educação básica, o senhor considera a sala de aula do ensino básico como um dos principais campos de atuação pública, que seria esse um espaço fundamental para se falar da história LGBTQIAPN+, e para tratar de questões referentes à orientação sexual e à identidade de gênero. E mais, que isso seria fundamental, isso teria um impacto direto, por exemplo, no combate ao preconceito e às violências. Contudo, hoje no Brasil e possivelmente no mundo, a relação entre identidade de gênero, sexualidade e infância possivelmente representa o grande tabu desse tema, o ponto mais crítico desse tabu. Como se trabalha essa temática nesse contexto? Muito apropriada a tua questão, Rafael. Como você diz, é uma questão internacional, né? Nós vemos em vários países toda essa ofensiva contra o que é chamado erroneamente de ideologia de gênero, né? Essa ideia maluca, mas que tem muitos dividendos políticos, né? De que seria possível mudar a orientação sexual e a identidade de gênero das crianças. E esse uso das crianças, né? Essa aproximação desses temas, como por exemplo, com a pedofilia, não é nova também. Há muito tempo se fala, né, do perigo vamos dizer assim, de um rompimento da pureza das crianças, né, e enfim, o uso da infância. Mas tem um artigo muito interessante de um pesquisador trans que se chama Paul Preciado, que ele diz: e quem protege as crianças queer? A gente fala tanto em proteger as crianças e a gente não pensa nas crianças queer, e aí pensando queer, tanto as crianças que não atendem às normas, às vezes não é nem de sexualidade nem de gênero, mas as normas da própria performance, né, que são vistas como efeminadas ou masculinizadas e que sofrem violências que foram e são pesquisadas, né? Então, parece que o primeiro espaço de socialização onde essas violências já se manifestam muitas vezes é na própria família, tá? Aquela coisa, agora eu vou te mostrar o que é ser homem de verdade ou o que é ser mulher de verdade, e isso envolve violência física, violência simbólica, envolve violência sexual muitas vezes, tá? E o segundo desses espaços é justamente a escola. Nós já temos muitas pesquisas e muitos relatos de pessoas abrangidas aí pela sigla que tomam contato com essa violência justamente na escola. E quem protege essas crianças? Né? E quem mostra, por exemplo, para as crianças cis e hétero que também essa orientação sexual e essa identidade de gênero são construções históricas. A gente sempre brinca assim que usar peruca de cachinhos e usar sapato de salto alto era um símbolo de masculinidade no antigo regime francês. Então, mostrar como essas próprias performances são históricas. Então, me parece que a sala de aula e a aula de história, especificamente, é um lugar ideal, desculpe a redundância, para mostrar a historicidade das experiências das vidas. E se a gente mostra que essas experiências são históricas e elas não são naturais, não são sinais de uma mensagem divina ou de algo biológico, me parece que é mais fácil pensar numa sociedade mais democrática, mais inclusiva, mais aberta para a diversidade. Tá? E como é que a gente consegue fazer isso? Claro,
nós temos pessoas que não vão aceitar porque não tem nenhuma intenção de aceitar esse tipo de discussão. A gente pode justificar da maneira que quiser. Mas para as pessoas que têm boa vontade, é mostrar que esses conteúdos também são conteúdos de história. Não é uma paradinha em junho para chamar alguém para fazer uma palestra, né? Não, mas isso faz parte da história. A construção dos padrões de gênero e sexualidade é tão importante para o historiador quanto a economia, quanto a política. E, aliás, eu acho que a gente entende muito mais a questão, por exemplo, da política quando a gente pensa a política a partir de questões de gênero e sexualidade. Por que os nossos candidatos a presidente, tanto de esquerda quanto de direita, fazem tanta louvação das suas próprias masculinidades, ora dizendo que tem um tesão de 30, ora dizendo que é imbrochável? A gente vai aí para os dois candidatos que concorreram e apesar das suas enormes e abissais diferenças, né, ideológicas, e também no que concerne a tolerância é uma palavra que eu não gosto muito, mas da abertura para a diversidade, se constroem politicamente em cima dessa noção de virilidade. Então, essas questões não são só importantes para entender a própria sexualidade, o próprio gênero, mas para entender, por exemplo, a economia, por que algumas profissões são consideradas de mulher e outras de homem e outras, entre aspas, de bichas, por exemplo. Né? Então, eu acho que é uma lente muito útil, assim como a lente étnico-racial, que não é o nosso objeto hoje, mas que se cruza com essa, para entender a sociedade. Então, por isso que elas têm todo o direito de ser pensadas como temáticas das aulas de história. Certo. Professor, eu queria pegar um gancho do que o senhor falou agora sobre a política em um sentido, digamos assim, institucional. Os 4 anos de mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro permearam muitas questões, dentre elas a diversidade de identidades e sexualidades. O ex-presidente não apenas manifestava discursivamente preconceitos, como também agia de maneira muito direta contra essa população. Por exemplo, quando, com a medida provisória que excluiu a população LGBTQIAPN+, das diretrizes de direitos humanos. Esses 4 anos de governo Bolsonaro talvez tenham trazido à tona, tenham reaquecido essa relação entre população LGBTQIAPN+, e a política institucional. Mas essa relação, ela está longe de ser uma novidade, certo? Como foi, historicamente, essa relação entre população LGBTQIAPN+, e a política no seu sentido institucional no Brasil? Olha, Rafael, é difícil traçar uma linha reta, digamos assim, porque nós temos avanços e retrocessos, e se a gente pensa a política num sentido mais ampliado, claro que nós poderíamos ir por diversos caminhos, mas tu perguntaste sobre a questão da política mais no sentido institucional. Então, nós temos um momento importante, justamente com a redemocratização do país no início dos anos 80. Né? O movimento LGBTQIA moderno se articula já no final dos anos 70, e nós temos uma movimentação muito grande em relação à Constituinte, né? Querendo incluir os direitos das pessoas LGBTQIA+, no rol, né, de pessoas com direitos iguais, enfim, e esse texto, na época não se chamava, eu acho que era, a questão era orientação sexual, alguma coisa, não tinha sigla, mas houve uma movimentação muito forte do movimento, tinha um grupo que atuava muito nesse sentido, chamado Grupo Triângulo Rosa, um ativista chamado João Mascarenhas, até aqui de Pelotas, mas que atuava no Rio de Janeiro, que tentaram fazer uma pressão muito forte junto aos constituintes, assim como os indígenas, as pessoas negras, as mulheres e tal, mas isso acabou não passando. E vamos lembrar que, no mesmo momento que nós temos a abertura política, ali início dos anos 80, nós temos a chegada do vírus HIV/AIDS no Brasil. Né? Então, é uma coisa assim super triste em termos históricos, porque quando a gente tem um momento da abertura, nós vamos ter todo um recrudescimento desse discurso preconceituoso, né, que chamava a AIDS de peste gay, e como se fosse uma punição pela libertinagem dos anos 70. Então, o movimento estava ali
lidando ao mesmo tempo com a ampliação de direitos e contra esses discursos preconceituosos que tomaram conta da sociedade, né? Eu sou uma pessoa que me torna adulta nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, e eu posso te dizer que essa questão do HIV/AIDS moldava as nossas subjetividades como seres, enfim, com um determinado gênero e sexualidade, né? De qualquer forma, né, nós tivemos alguns avanços, inclusive durante os governos Fernando Henrique, né, a política de HIV/AIDS brasileira se tornou exemplar para todo mundo, porque ela foi construída em estreita aliança com os movimentos sociais, né? Então, nesse ponto, nós tivemos uma política que a gente pode criticar em vários pontos, mas que foi muito melhor que a de vários outros países, como dos Estados Unidos, por exemplo, né? Depois, com o governo Lula, nós tivemos uma abertura também, conferências e fóruns para o debate das questões LGBT. Algumas vezes se tentou passar a questão da união homoafetiva, a questão do nome social no Congresso, e nunca se conseguiu, né? Nós temos aí uma deputada que atuou muito nesse sentido, que depois tomou caminhos mais duvidosos, mas que é a deputada Marta Suplicy, a senadora, também na época do PT, no PT, né? Mas isso é importante dizer, a população LGBTQIA+, não conseguiu direitos via parlamento, né? Os direitos que nós temos foram decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, e até recentemente, né, com a questão do nome social, com a questão da criminalização da homofobia, equiparação ao racismo, foram decisões judiciais justamente porque o parlamento não estava se manifestando. No final do governo Dilma, né, aquela grande pressão em relação justamente a kit gay, que não tinha nada de kit gay, era todo um programa de escola contra a homofobia, algo muito bem pensado ao longo de anos. Infelizmente, eu preciso dizer que a presidenta Dilma, né, nos rifou naquele momento para as igrejas evangélicas, e depois eu acho que ela se arrependeu, inclusive, disso, e tem manifestado posições muito mais abertas. E aí, com os governos Temer e Bolsonaro, foi enfim, o horror total, tanto que nós temos uma diminuição na expectativa de vida da população trans no Brasil de 35 para 33 anos, e provavelmente esses crimes fazem parte de uma cultura disseminada, né, de ódio às diferenças, né, embora não seja uma ação direta, né, uma ordem direta, mas a gente sabe que se cria uma cultura da intolerância, né, mas, ao mesmo tempo, isso é interessante, essa historiografia que a gente estava falando, essas pesquisas que a gente falou no início da nossa conversa, emerge justamente nesses últimos anos, até como um sinal de resistência a essa onda conservadora e reacionária. Me lembra um pouco, né, claro, muito modestamente, de quando a gente fala ali do auge da MPB durante a ditadura, com os festivais, né, um pouco isso, né, no momento de tanta censura, de tanta repressão, essas vozes se levantam para criar uma cultura de resistência. E a gente espera, né, que agora, com o novo governo Lula, isso se amplie. Já temos, né, no Ministério dos Direitos Humanos um ministro completamente aberto a essas questões, né? Já tem uma divisão do Ministério que é para as questões LGBTQIA+, e eu tive a honra de ser nomeado, isso agora no início da semana, para uma comissão nacional que vai investigar as violações de direitos humanos das pessoas LGBTQIA+, nas últimas décadas, o que é, inclusive, uma atitude inédita em relação ao mundo, né? Não é pouca coisa, assim. Certo. Professor, para encerrar, eu quero voltar a falar de universidade, considerando que a nossa base aqui é de docentes universitárias e universitários. Eu acredito que o senhor já falou um pouco sobre isso, mas eu queria pegar como exemplo os pesquisadores e as pesquisadoras negros e negras, que são os e as grandes responsáveis pelo salto do debate sobre decolonialidade e eurocentrismo na academia, por exemplo. Como se faz para, pegando um termo que o senhor já usou, como se faz para queerizar a academia brasileira? Nossa, isso é um desafio enorme, porque
embora a gente considere a universidade a elite pensante, né, nós temos manifestações de preconceito e intolerância muito grandes dentro da universidade e que às vezes passa de uma maneira muito sutil, do tipo, pessoas trans pesquisando histórias trans, como assim? Não vai ficar muito contaminado? E ninguém pergunta de pessoas brancas pesquisando pessoas brancas há 100 anos e ninguém tinha problemas com isso, ou de pessoas cis pesquisando pessoas cis, ou de pessoas hétero pesquisando. Então, às vezes, a pessoa quer ser meio desconstruída, então, né, ou, por exemplo, mas as pessoas não vão conseguir levar uma pós-graduação porque não tem a capacitação suficiente, mesma coisa que disseram para as pessoas negras, né? Ainda é um ambiente que acredita muito na meritocracia, né? E eu já ouvi isso, inclusive, no âmbito das ciências humanas aqui na minha universidade. Então, algumas coisas bem simples. Primeiro, a questão da autonomia de gênero, né? Essa questão de chamar as pessoas pelo nome que elas não escolheram, né? É uma violência simbólica que eu, até conviver com alunas e alunos trans, não tinha ideia o que é a violência de chamar a pessoa por um nome que é o seu nome errado, né, que foi designado no nascimento de uma maneira errada. E às vezes colegas meus dizem, mas eu fico com medo de chamar, pergunta. Né? Às vezes também o nome mais complicado de uma pessoa a gente não entende e pergunta, então pergunta qual é o pronome que quer ser tratado e se preocupa com isso. Às vezes as pessoas dizem, eu não consigo acompanhar. Claro que consegue. Né? Eu me lembro de um aluno meu que disse assim, que era professor, inclusive do ensino básico, ele era meu aluno de mestrado, e ele dizia assim, professor, se eu consigo saber todas as escalações do Inter, desde 1900 não sei quando, por que eu não vou aprender o significado dessas siglas? Então, quando se diz assim, eu não consigo entender, não é para entender, é para estudar e aplicar isso no cotidiano. Segunda coisa fundamental, a questão dos banheiros. Né? A gente não sabe também o sofrimento que isso causa, porque para nós é muito natural, desde pequenos nós, pessoas cis, irmos ao banheiro, às vezes no início com a mãe, né? Normalmente, pai, mãe e tal, mas isso, eu tenho um aluno que não foi no banheiro durante todo o seu curso superior, porque tinha medo tanto de ir no banheiro feminino quanto no masculino e sofreu uma violência. Então, a própria arquitetura, né, ela é toda binária. E terceira coisa, isso vale inclusive para as questões étnico-raciais, né, tanto de pretos e pardos quanto de indígenas, pensar que quando a gente fala em políticas de ações afirmativas, não é só uma questão de reparação histórica, e é também, mas a questão de estar aberto a novas epistemologias, né? É pensar nessa riqueza que vem junto e que nós, e eu estou falando por mim mesmo, eu não conhecia que existe toda uma epistemologia transfeminista, uma historiografia trans, pesquisadores e pesquisadoras super importantes no mundo inteiro. Então, é pensar nesse debate, né? E eu acho que, assim, eu falei coisas que parecem para nós muito básicas, né? Nome, banheiro e epistemologia, mas isso garante ou não a permanência das pessoas trans ou de, por exemplo, pessoas gays efeminadas ou pessoas lésbicas masculinizadas, né? E eu acho que a gente aprende tanto, e justamente voltando porque eu disse antes, né? Aprende que essas orientações sexuais, identidades de gênero, performances de gênero são construídas historicamente. Então, se a gente pensa assim, fica muito mais fácil pensar na possibilidade da mudança. Certo, professor Benito, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade de conversar conosco. Eu que agradeço, vou fazer um merchan aqui. Nós, como o Rafael falou no início, né, nós temos um coletivo que se chama CLOSE, Centro de Referência da História LGBTQIA+, no Rio Grande do Sul. A gente promove atividades, formação de professores, cursos, exposições, enfim, lançamentos de livros. Então nos sigam nas redes sociais, especialmente no Instagram e no Facebook, para vocês ficarem a par das nossas atividades.
Certo, obrigado. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História e do Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Benito Bisso Schmidt. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.